então você está pensando que eu pudesse falar da análise dialógica do discurso, né? Em linhas gerais, isso. Posso falar? Pode. Bom, todos nós que estudamos, então, o Bakhtin, o Círculo, então, todos os participantes, nós nos interessamos pelo resultado desse conjunto de obras, né? O que esse conjunto de obras nos oferece para a gente lidar mesmo com a linguagem na relação com o mundo e com os sujeitos. Então, evidentemente que não existe nenhum livro em que Voloshinov ou Bakhtin, ou os dois juntos, ou Medvedev, proponham uma análise dialógica do discurso. Essa expressão, digamos assim, ela vem dos trabalhos que no Brasil foram sendo feitos desde a década de 80, final da década de 80, em vários lugares do Brasil, hoje com vários grupos, e que a gente tem uma diferença, digamos, um diferencial da análise do discurso francês. Na análise do discurso francesa, existem as perspectivas, a coerência, elas foram feitas ela foi feita a partir de determinadas epistemologias, mas na análise dialógica do discurso nós temos então resultados que nós chamamos assim. E o que seria isso? É a possibilidade de trabalhar com diferentes corpora, então pode ser o discurso literário, o discurso musical, o discurso pictórico, o discurso da sala de aula, o jornalismo, tentando encontrar aquilo que os componentes do círculo colocaram de maneiras diferentes como relações dialógicas. Quer dizer, como é que eu vou entender um sujeito a partir da sua linguagem, da maneira como ele enfrenta o mundo e se constitui nessa linguagem. Então, para construir também essa análise dialógica do discurso, nós vamos continuar pensando nos grupos nossos de bakhtinianos que enfrentam a obra, diferentes obras, né, do círculo, e com essas obras vão esclarecendo a comunicação, determinados gêneros. Então, não é uma coisa que acabe e que se organize num manual. Nós não vamos ter isso. Nós temos a proposta da perspectiva dialógica do discurso. Professora Beth Bright, a senhora acha que Bakhtin passou a vida fazendo reflexões dialógicas sobre o próprio discurso? Essa pergunta é uma pergunta que a gente poderia tomar como tese, né? Mas eu acho que você tem razão. Em cada livro, então não só ele, né? Eu acho que em cada obra, em cada artigo, no próprio artigo que ele vai ensinar língua, nós vamos vendo que ele vai estabelecendo um discurso, um diálogo com o que ele fez antes, com o que ele vai fazer depois e com os demais membros do círculo. Então, eu não acho que os membros do círculo tenham perspectivas diferenciadas. Eu acho que eles têm especialidades, que eles têm especificidades, mas o diálogo entre eles é o que nós vamos encontrando em cada obra. E a gente poderia pensar na questão do dialogismo, né, como nós já conversamos sobre isso, que vem lá de uma preocupação do Jakubinsky, que passa pelo Voloshinov e que atravessa a obra toda até o final, até os textos não concluídos. Ou nós poderíamos pensar nos gêneros do discurso, que não tem um texto só, mas que é uma preocupação. Quer dizer, como é que o discurso humano se organiza de maneira diferente na relação com a realidade, com a ideologia, com os diferentes momentos, naquilo que eles vão chamar de gênero. Isso está em vários textos, né, tanto do Voloshinov como do Medvedev. Então, acho que sim, acho que essa ideia de círculo, né, que é uma ideia que atualmente muita gente critica, mas eu acho que é uma metáfora muito boa para a maneira como eles foram construindo o conhecimento. Não existe uma autoria individual, uma coisa que está projetada no Voloshinov, que está desenvolvida. O Voloshinov desenvolveu o que o Jakubinsky, que era um formalista, fez. Então nós temos a ideia do círculo contínuo. E eu tenho a impressão que no Brasil
nós não esgotamos isso e nem vamos nos perturbar com a ideia de autoria, porque nós reconhecemos nesse conjunto formas de construir conhecimento humano, social, cultural.